Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos de hoje. Primeiramente, eu vou fazer uma leitura. Amigo, resista. Há dificuldades, a doença e a desarmonia dentro de casa, o ganho pouco, a decepção com os amigos e tudo o mais. Você acredita que não dá para aguentar. É demais, pensa. Mas é esse aperto de agora, essa luta sem trégua, que agitam as suas forças e impelem-no para a frente, forjando a sua felicidade futura. Não fique nervoso, agradeça a Deus a luta de cada dia e ame o quanto puder. Lutar agradecido é estar edificando a paz. Agora vamos fazer uma prece inicial. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, de amor e misericórdia, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, companheiros de luz e Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono espiritual aqui da nossa Casa Espírita. Agradecemos a nossa reencarnação, estamos aqui mais uma vez, sediados no planeta Terra, na Mãe Terra, para vivermos uma nova experiência. Uma nova experiência que nos vai dando abertura, entendimento e caminho para a nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos a semana que passou, por tudo que nos rodeou, nosso trabalho, nossos amigos, a comida que tivemos, a água, a chuva, o sol, a noite, a lua, enfim. Deus nos presenteia todos os dias e a gente pouco se lembra de agradecer. Humildemente pedimos para a próxima semana que também tenhamos uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, embora todos nós tenhamos compromissos inadiáveis, mas que tenhamos luz, entendimento, discernimento, serenidade, luz, paz, alegria e prosperidade. E a luz que nesse momento está sobre nós, nos dê todo esse reforço para a nossa caminhada evolutiva. A todos muita luz e muita paz, pedimos ao nosso palestrante que se faça entendível para nós outros a sua fala de hoje, que nos sirva para a nossa evolução também, moral e espiritual. Muita luz, muita paz, que assim seja. Para o nosso estudo nessa noite, nós nos inspiramos no Livro dos Espíritos. Nós fizemos uma busca pelo verbete relacionado aos aspectos da velhice e como tema central nós nos colocamos através do título A Chegada à Velhice, A Chegada na Velhice. O pensamento comum diz que após os 60 anos de idade chegamos à velhice e que esse é o tempo do descanso, da colheita de tudo que se plantou durante a vida. Mas longe de ser essa toda a verdade, esse também é o tempo de se aproximar da consciência e de Deus. Então nós temos, de acordo com o conhecimento social e as crendices sociais que nos auxiliam e nos inspiram, que quando nós chegamos à velhice, e pela lei a velhice ocorre aos 60 anos de idade, a partir dessa data entramos no período social conhecido como velhice. Chegamos na velhice, e que esse é o tempo de descanso e de colheita. Mas também é o tempo da nossa existência, aonde nós vamos sofrer grandes mudanças muito drásticas, muito complicadas, e do qual todos nós devemos ter consciência e do qual nós precisamos nos preparar, assim como nos preparamos
para a idade adulta, assim como nos preparamos para a vida profissional, assim como nos preparamos para a vida matrimonial, nós precisamos também nos preparar para a velhice. E diferente das circunstâncias materiais que são elencadas, né, descanso e colheita, antes de tudo é um período de se aproximar da realidade espiritual, se aproximar de Deus e se aproximar daquilo que é o ideal e a condição que todos nós temos de recepcionarmos em nós aspectos da nossa própria consciência, para que a gente possa nos conhecer melhor e aproveitar essas realidades íntimas que nos cercam e do qual nós precisamos também nos apoderar dela. Para nós, esse é o tempo da prova mental e espiritual mais severa para todos, onde existe o risco de se perder toda uma encarnação, fazendo destruir a fé, destruir a razão e a esperança, pois é o tempo de acerto de contas consigo mesmo e com a consciência. Então, da forma como vivemos, da forma como procedemos, quando chegarmos à velhice, muito provavelmente nós colheremos os frutos da maneira como vivemos e da maneira como pensamos. Principalmente nós veremos dentro das linhas da nossa casa, do nosso lar, se aproximarem de nós os nossos próprios filhos, que são o espelho daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos e da maneira que agimos. Então a gente pensa na forma como viveu a vida e como preparou a nossa próxima geração, que não existem erros. Nós fomos muito bons naquilo. Aquilo que entendíamos e que conhecíamos, nós colocamos em prática. Mas nós vamos ver, apesar dos acertos que a próxima geração deve trazer, nela também vêm inscritos os nossos erros e muitas coisas que a gente se furtava de ver, fugia de ver, e que agora nos encontra, porque nós ainda temos muito que evoluir e acertar, e as nossas movimentações, elas não são assim tão assertivas e tão corretas. Nós vamos ver também o quanto que nós temos guardado dentro de nós, nos nossos porões, nos nossos subconscientes, e que muito provavelmente se apresentarão nessa próxima geração, que vai cuidar de nós ou não, que vai fazer por nós ou não. E é uma prova mental, já que muitas vezes nós ficamos limitados na nossa condição física, de corpo físico. A terceira idade, a velhice, é aquela prova mental que nós precisamos prestar muita atenção, precisamos vigiar para que a gente não perda, a gente não tenha percas nesse período. E, como nós vamos ver, se nós não nos concentrarmos nisso e não nos promovermos nessa circunstância, é possível que a gente até perca uma encarnação inteira. Esse é o período em que nos revelamos que a vida social não esconde mais a realidade interior, que o corpo se desgasta, que a vitalidade reduz, e o tempo está cada vez mais curto, levando à descrença, ao desânimo e à sensação de inutilidade e abandono. Então o nosso corpo, ele perde aquela vitalidade, e aquilo que nós somos, ele pode aflorar. Então, se a gente manteve uma máscara de paciência, de serenidade, de contrição, quando chega nesse ponto da vida, nós imaginamos que não precisamos mais esconder quem realmente nós somos. Nós liberamos, nós nos permitimos. Então, certas travas que a gente tinha durante a nossa idade adulta, quando chega na velhice, às vezes a gente libera isso. Então a gente percebe assim muitas pessoas sendo vistas durante toda a sua trajetória com uma determinada postura, com um determinado comportamento, e quando chega na velhice a gente percebe que certos conteúdos que estavam represados, eles
acabam vindo a furo, acabam transbordando dentro desse período, dessa nova personalidade. As pessoas às vezes se destrambelham, e não é porque elas ficam caduquinhas, não, é porque elas mesmas se sentem assim, percebem que aquela geração que vinham criando já estão se direcionando, já chegaram à idade adulta, e que agora eles não precisam mais sustentar aquela máscara que portavam, e que elas podem soltar as suas próprias realidades e viver, às vezes, como gostariam e como desejam. E daí, sentindo esse desânimo e essa sensação de inutilidade e esse abandono, que muitas vezes nessa idade costuma vir acompanhada com esse período da vida, os indivíduos buscam maneiras de lidar com isso. E a forma como fazem, às vezes é lidando dessa maneira, se agitando, se liberando em si esses conteúdos que vinham reprimindo e tentando viver de uma nova forma, de uma forma diferenciada. O tempo das doenças é tempo das doenças do corpo, mas sobretudo as doenças da alma, qual sejam a amargura, o ressentimento, a tristeza e a falta de propósito, a depressão. Pois nós não somos mais os provedores, nós não somos mais as autoridades familiares, nós não somos mais aquele profissional respeitado na empresa e na sociedade, e nós nos vemos caídos no esquecimento. Então todas essas coisas chegam junto, as doenças do corpo, essas doenças do corpo e o afastamento, esse afastamento social, essa sensação de queda no esquecimento, leva a esses problemas da alma, as doenças da alma, as amarguras, os ressentimentos, as tristezas. Aí a aposentadoria às vezes tira de nós a nossa profissão, o nosso propósito, a nossa representatividade social. E essa falta de propósito nos coloca nessa condição, muitas vezes, de desequilíbrio das nossas forças íntimas. E nós estávamos acostumados com aquela vida e com aquela condição, agora temos dificuldades em nos expressar, em nos reposicionar. E isso é natural. Imaginamos que a espiritualidade pense dessa forma, e isso também foi planejado. É um momento em que as pessoas não podem mais utilizar esses aspectos materiais para não confrontarem com as suas energias íntimas, que precisam ser trabalhadas e precisam ser também presenciadas. Essas condições alimentam a ilusão de que não existe mais sentido em viver, pois sua missão terminou. Mas, na verdade, esse é o tempo de mudança, onde devemos nos transformar no repositório de exemplos, de histórias, de reserva moral, de fé, de serenidade e, se nós assim o conseguirmos, de luz. Então, se a gente observa somente os aspectos materiais, quando nós entramos nesse período e enfrentamos as dificuldades naturais desse período, nós vamos criar para nós aspectos de ilusão. Então nós vamos imaginar que não existe mais sentido em viver, que nós não somos mais úteis, que aquilo que a gente fez as pessoas não reconhecem, que as pessoas não viram, que as pessoas não veem, eles não nos respeitam mais, eles não nos consultam mais. E ocorre um processo muito profundo de mudança. E nós podemos entrar nesse processo de ilusão de que a vida acabou, de que a vida terminou, de que nós chegamos ao fim de tudo, aquilo que era para nós fazermos então já foi feito, não nos requisitam mais, não nos dão mais tarefas, ou nos sobrecarregam com as tarefas e nós as aceitamos, né? Nos sobrecarregam com as tarefas que é da nova geração, mas que essa geração tem dificuldades em assumir, em se manter, e nós vamos criando para nós processos de ilusão. E nós precisamos nos levantar disso. Então nós temos uma primeira idade, que é a idade da infância, a qual nós vivemos,
Nós temos uma idade adulta, onde nós somos preponderantes, e nós temos uma terceira idade, a idade da velhice, onde nós precisamos saber lidar e saber viver esse novo período com aquilo que é natural desse período, com aquilo que é a nossa nova condição. Nós agora somos o exemplo, agora nós somos os portadores de histórias. Agora nós somos aqueles que vão ser chamados quando os aspectos morais precisam ser reservados e quando eles precisam ser relembrados. Nós temos que exercitar mais do que nunca, nesse período, a nossa fé, a nossa serenidade e ampliarmos em nós esse sentido de luz, de iluminação, da nova geração, do tempo que está ali, dos enfrentamentos que com certeza nos alcançarão, e nós é que lançaremos as luzes sobre nós, sobre os outros e sobre os tempos que chegarão. Nós devemos aguardar esse momento e nos prepararmos e trabalharmos quando ele chegar nessa condição. É o tempo de recolhimento e sabedoria. Quando nos aproximamos do retorno à pátria espiritual. E resistir a essa mudança é agarrar-se ao passado, às perdas e ao sofrimento, criando campo fértil para a tristeza, a depressão e a revolta contra a existência. Então, é um tempo de recolhimento e sabedoria. Esse recolhimento diz que nós vamos nos voltar para nós mesmos. Os nossos cônjuges, assim como nós, eles também estão envelhecendo. Então, em algum momento, nós os perderemos ou eles nos perderão, já que a caminhada vale para ambos. E essa sabedoria é o momento de nós olharmos aquilo que nós caminhamos, aquilo que nós coletamos como sementes de sabedoria nessa caminhada, e entendermos que sim, talvez estejamos mais perto do final das coisas do que do início daquilo que seria essa encarnação, do que seria essa jornada. E resistir a essa mudança, resistir à mudança e ao tempo da velhice, não assumir para nós mesmos que chegamos no momento da velhice, é permanecer agarrado ao passado. É ficar preso nas coisas materiais. É desejar, acima de tudo, um trabalho que não se esgote, mesmo diante da aposentadoria. É resistir aos cargos de mando, é resistir às dores do corpo, é tentar a todo custo sitiar-se dentro dos aspectos da juventude ou da madureza, que invariavelmente para nós passaram. Então, esse aspecto da aproximação, do retorno à pátria espiritual, é voltar-se para a sabedoria que todos nós já possuímos e encontramos, de que somos espíritos. E essa jornada, essa caminhada, inicia-se e termina. E nós estamos perto, na velhice, nós estamos perto do fim dessa jornada. Claro que qualquer pessoa, sob qualquer circunstância, pode estar muito próximo desse momento. Mas na velhice isso fica tácito. Na velhice isso nós olhamos no espelho e ao levantar da cama entendemos e compreendemos que isso se aproxima. Então resistir a esses aspectos da velhice é ficar preso nas coisas materiais. E quando nós procedemos dessa maneira, invariavelmente nós iremos encontrar dificuldades e iremos atrapalhar, nós iremos promover dentro do nosso espírito e da nossa inteligência aspectos que deveriam ser vistos, revistos, e uma nova realidade precisa ser absorvida e trabalhada. Nesse estado de sentimentos, permitimos o assédio de espíritos desequilibrados, correndo o risco de entrar na espiritualidade mergulhados em queixas, em amarguras e sentimentos de vitimização, quando deveria ser gratidão, amor, paciência e serenidade. Então, quando a gente olha esse período da nossa vida
Pelos olhos do espírito imortal, nós vamos perceber que nessa jornada conseguimos trabalhar, evoluir e nos melhorarmos muito. Nós permitimos que os conhecimentos e as lições da realidade espiritual cheguem até nós. Nós vamos ter companheiros espirituais que irão nos ajudar nessa travessia. Mas, se nós nos desequilibrarmos, é possível que vamos abrir mão desta ajuda, desses amigos, e vamos tomar como parceiros espíritos perturbados. E como que nós iremos saber de que forma nós estamos nos colocando? Será que eu, nos aspectos referentes à minha velhice, será que eu estou bem assessorado? Será que eu, espiritualmente, estou bem conduzido? Basta que nós nos observemos e ouçamos aquilo que nós mesmos falamos. Se nós estamos repletos de queixas, se nós estamos repletos de amargura, se nós às vezes nos sentimos vítima dos outros, da sociedade, da família, do trabalho, do tempo, do corpo, é possível que nós estejamos um tanto equivocados. Porque os Espíritos nos dizem gratidão, amor, paciência e serenidade. Se nós não estamos com um sentimento de gratidão, se nós não nos movimentamos pela energia do amor, se nós não possuímos a paciência e a serenidade daqueles que viveram a vida e chegaram na velhice, é possível que nós estejamos vertendo para nós mesmos os conteúdos que estamos carregando e os desequilíbrios que estamos manifestando e muitas vezes não percebemos. A aparente fase de perda é o momento da lapidação espiritual, de libertação das ilusões materiais, pois nas fases anteriores éramos distraídos pela juventude, pela ambição, pelos sonhos e pelos planos, e agora não podemos mais nos refugiar nessas promessas longínquas. Então essa fase da velhice aparece muitas vezes como uma fase de perda. Nós vamos perdendo muita coisa dentro da nossa cabeça, nós não percebemos que isso é o momento e é a transição das coisas. E nessa fase da vida, porque nós não precisamos mais nos preocuparmos com essas distrações longínquas, com esses refúgios que nós criamos quando a gente é jovem e quando a gente é mais maduro, agora nós precisamos nos concentrar nessa lapidação espiritual. Agora nós precisamos polir para nós mesmos o nosso próprio espírito e nos libertar dessas ilusões. Se essas coisas materiais que nós mantínhamos com tanto esforço, agora, simplesmente porque chegamos na terceira estação da nossa vida, essas coisas materiais começam a sumir, a desaparecer, a serem tomadas naturalmente de nós, é porque nós precisamos agora prestar atenção nos aspectos do espírito. No fim da jornada, do espírito que somos e da aproximação dessa realidade espiritual, aonde nós precisaremos sim fazer essa retomada íntima, esse julgamento próprio das coisas e não nos refugiarmos mais naquilo que são as coisas da juventude e dos planos materiais que agora, para nós, começam a perder brilho e começam a perder a posse. Esse confronto é doloroso, mas necessário. E nesse balanço íntimo podemos cair em culpa e arrependimento. Mas não podemos esquecer que Deus não exige de nós perfeição, mas exige de nós entendimento sincero, vontade de recomeçar, desejo de mudança e aperfeiçoamento. Então, é um período doloroso, mas ele é necessário. E esse balanço íntimo, quando nós nos mergulhamos, quando nós pesquisamos dentro da nossa própria consciência, é possível que nós nos arrependamos de muita coisa e nos culpemos por muita coisa. Mas isso é natural. Nós somos espíritos em processo de formação, vivemos em mundo
de provas e expiações, e nós, invariavelmente, não acertaríamos todas as coisas. Isso é fato. Emmanuel diz que a queda é próprio de quem caminha. E isso significa para nós que se nós estamos encarnados e estamos fazendo coisas e necessitamos muitas vezes das compreensões e do apoio das outras pessoas, nem tudo vai ser a contento, porque nem sempre nós nos dedicamos naquilo que é necessário, no momento em que é exigido, e as pessoas que estão conosco também, muitas vezes, não o fazem, e isso também é uma condição natural. Mas Deus não quer que nós entremos e saiamos da nossa encarnação fazendo tudo e acertando tudo. Ele quer que nós nos esforcemos, Ele quer que nós sejamos sinceros. Ele quer que nós mantenhamos em nós e tenhamos em nós essa vontade de recomeçar e de mudar e de aperfeiçoar. É para isso que temos... Desculpa. É para isso que temos as reencarnações. Nós podemos vir e trabalhar todos esses nossos aspectos ainda imperfeitos quantas vezes forem necessários. Agora, se nós imaginamos que essa encarnação ela é toda material e que nós não somos o espírito que somos e que tudo vai se encerrar quando nós chegarmos no fim das coisas, é talvez justificável que nós nos empenhemos tanto pelas coisas materiais e que não nos importemos nesse processo desse balanço íntimo, nesse mergulho íntimo que nos é requisitado desde que encarnamos e desencarnamos diversas vezes. A velhice não é o momento da estagnação, pois o espírito nunca deixa de aprender nem de servir. Seja com uma prece, um conselho, seja com um carinho oferecido a um familiar, a um amigo ou desconhecido. E rejeitar esse chamado é aceitar a escuridão das aparências materiais. Então, o fato de chegarmos na terceira idade, precisamos então nos prepararmos para aquilo que é exigido de nós nesse momento. E não entrarmos num processo de estagnação, entrarmos num processo de submersão dentro das nossas próprias vidas e da maneira como encaramos as coisas e aprendemos, porque como espíritos que somos, nunca deixamos de evoluir nem de aprender. E os espíritos também nos dizem que não importa onde estejamos, como estejamos e em que tempo estejamos, somos chamados a servir. E se nessa fase da vida não temos força mais para servir, dando os nossos braços, talvez nós possamos servir com a prece, com o conselho, com o carinho. E quando nós nos furtamos, e veja bem, aquilo que está sendo pedido de nós, se nós observarmos com os olhos do Espírito, com certeza vamos chegar à conclusão de que não é um pedido exagerado. Nós não estamos sendo submetidos. Nós não estamos sendo submetidos a uma condição insuperável para nós. Nós estamos sendo submetidos, talvez, a pedidos muito razoáveis. E se nós começarmos com as pequenas coisas, talvez um dia nós possamos nos esforçar a ponto de realizar as grandes obras. Mas precisamos começar em algum momento. Seja com uma prece, seja com um carinho, seja com um conselho, seja com um aporte espiritual, seja, muitas vezes, com as posturas que nos são exigidas e do qual, se nós realmente as possuímos e as validamos, elas estarão presentes na nossa ação. O estado emocional e espiritual que vivemos na velhice não se encerra com o desencarne, mas se estende para depois da morte, na espiritualidade. E um coração carregado de amargura e desespero vai interferir muito, causando sofrimento e demoras na nossa caminhada. Então, o estado espiritual que nós vivenciamos, ele não se encerra quando nós desencarnamos. Então, se quando chegamos nessa fase da vida, nós entramos em processo de amargura, de desespero, de raiva, de revolta, quando nós desencarnarmos, invariavelmente é assim que nos encontraremos na espiritualidade. Vamos entrar na espiritualidade, vamos entrar na vida espiritual,
levando conosco os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e emoções e as mesmas posturas. E isso vai atrapalhar, já atrapalha na vida de encarnado e vai atrapalhar muito nessa nova realidade espiritual. Vai nos impedir, muitas vezes, de recebermos a ajuda que tanto queremos nesse período, de encontrar as pessoas que estão na realidade espiritual antes de nós, que são os nossos amigos, os nossos entes queridos, e talvez nos posicione dentro de regiões inferiores, regiões cáusticas, tristes, obscuras, que cercam o nosso planeta e que já nos foram descritas. Então, precisamos desde já aproveitar este momento da terceira idade para nos prepararmos para a realidade que nos aguarda. A velhice não é um ponto final, mas uma travessia. Eu achei muito interessante isso. A velhice não é um ponto final, mas uma travessia que exige o quê? Uso da experiência e da maturidade. E o que destrói a alma não é a doença física, mas é a doença da mente e do coração, imaginando-se incapaz, desnecessário e relegado. Então esse é o momento de uma travessia, não é um ponto final. Então é como se chegássemos à margem de um grande mar, de um grande lago, e imaginássemos que ali tudo se acaba. Ali é o ponto final. Não é o ponto final. Agora nos preparamos para uma natureza diversa. Até aquela margem caminhávamos. Dessa margem em diante vamos navegar. Muda o quê? Muda a maneira de se deslocar. Mas ainda seremos os mesmos, ainda somos nós, ainda é necessário que nós tomemos de nós mesmos as rédeas para nos guiarmos. E esse período de travessia vai exigir o que de nós? Como que nós vamos deixar de caminhar e começar a navegar? Precisamos de quê? De uma experiência, de uma sabedoria. E exige de nós uma maturidade. Porque antes nós poderíamos nos direcionar, utilizando o nosso próprio meio de locomoção, para o lado que quiséssemos. Agora, nessa travessia, precisamos traçar um rumo. A nossa cabeça muda, porque qual rumo iremos seguir? Se nós vamos navegar e nós não usamos a experiência e a maturidade, talvez estejamos navegando, nos dirigindo para um ponto distante de onde devemos aportar. Então precisamos ver esse momento como não um ponto final, mas como um momento de travessia, aonde a nossa experiência e a nossa maturidade serão requisitadas. E não precisamos desenvolvê-los, precisamos armazená-los. Maturidade é uma coisa que precisamos guardar, experiência é uma coisa que precisamos absorver e esperar o momento de utilizá-la. E não destruirmos a nossa alma com coisas da alma, aquilo que carregamos na mente, aquilo que movimentamos pelo nosso coração. Então o nosso corpo físico se desgasta, mas ele perece, ele é abandonado. Agora, o espírito que somos, esse é imortal e precisa ser visto dessa forma e mantido com essa energia. É o tempo da colheita, sim, mas também de nova semeadura. Sempre há espaços para novos começos, para novas lições, para reencontros, para o perdão, que pode ser dado e também pode ser pedido, para abandonar ilusões e lamentos inúteis. Então, uma parte daquilo que nós entendemos dentro da sabedoria popular, realmente é o tempo da colheita, mas também é tempo de nova semeadura. Quando nós colhemos alguma coisa, sabemos que na sequência precisamos preparar as coisas para semear novamente. Talvez nós não tenhamos condições e não tenhamos tempo para realizar essa colheita, mas temos tempo e devemos fazer a semeadura. Sempre há espaço de recomeço, sempre há espaço para nova lição, para reencontros, que às vezes a gente só consegue se harmonizar e se afinizar com algumas pessoas
lá no finalzinho da vida, lá quando a gente chega na terceira idade, quando a gente já não tem mais tantas pretensões, quando a gente não está mais iludido pela juventude, pelos planos, pelas ilusões do mundo, talvez a gente consiga se harmonizar com algumas pessoas e fazê-lo pelos motivos certos e não por aqueles que nos afastaram. É o tempo de pedir perdão, é o tempo de dar perdão, é o tempo de perdoar a si mesmo e pedir perdão para si mesmo, perdoar a si mesmo nas atitudes que nós cometemos dentro deste período em que tivemos encarnados e trabalhando, abandonar essas ilusões e esses lamentos inúteis que muitas vezes nos acompanham. Nós precisamos nos ver como espíritos imortais e perceber que o tempo está passando, que o nosso corpo está sentindo e que agora o nosso espírito precisa do nosso cuidado e não mais dessa fuga para as coisas do futuro, que talvez seja só na próxima encarnação. Existe um perigo oculto neste período, que é a revolta contra a própria existência, do porquê estar vivo diante de tantas limitações. E sem a compreensão espiritual sobre isso, a alma se fecha para encontrar as respostas e sua atitude pode ser devastadora contra si mesmo. Então, percebemos isso também. Muitas vezes as pessoas chegam nesse momento da vida, não desejam abandonar os postos e os mandos que tinham, as coisas materiais que tinham, e elas se revoltam contra isso. E daí lamentam-se porque estão vivas diante dessas limitações, porque estão vivas muitas vezes diante dessas arbitrariedades da terceira idade, e se fecham, ao invés de promover em si mesmas as realidades desse novo período, elas tomam atitudes que muitas vezes são devastadoras. Às vezes nós perdemos uma encarnação inteira nos 45 minutos do segundo tempo. Porque muitas vezes nós não paramos para pensar, não nos percebemos como espíritos e imaginamos que esse é um período onde tudo se encerra, onde tudo acaba, quando na verdade nós já vimos que é só uma transição. Nunca estamos sós, mas sempre acompanhados do mundo espiritual que nos rodeia. E tomados de tristeza, não percebemos esses amigos, mas aliados a eles, seremos agora os conselheiros e guias espirituais daqueles que amamos. Então, não devemos nos imaginar sós, abandonados. Nós estamos sempre cercados, sempre existe uma realidade espiritual. E, segundo aquilo que os espíritos nos revelam, essa espiritualidade está repleta de amigos. E esses amigos ficam felizes quando nós lembramos deles, quando nós os requisitamos em pensamento, quando nós lembramos dos seus exemplos, nós nos alimentamos dessas energias espirituais, desses amigos que nos cercam. Então nunca estamos sós, mesmo que estejamos isolados, mesmo que estejamos sozinhos e abandonados. Mas a realidade espiritual sempre nos cerca. Agora, se nós alimentarmos energias desequilibradas e perturbadas, essa realidade que nos cerca também será perturbada e desequilibrada. Na madureza não devemos impor nossa voz com severidade, mas aconselhar com humildade, usando o tempo para revelar a verdade, pois o maior ensinamento nem sempre é com palavras, mas sim com o exemplo, com a vivência daquilo em que acreditamos. Então, nessa fase da nossa vida, muitas vezes as nossas palavras não são mais ouvidas, mas o exemplo e a vivência daquilo em que acreditamos, sim, isso é visto. Só que não surte para nós o efeito que desejamos. Às vezes nós precisamos manter certas posturas durante muito tempo, até que elas sejam vistas, até que elas sejam reconhecidas. E talvez elas nem aconteçam enquanto nós estamos vivos. Às vezes as pessoas precisam ficar muito tempo sofrendo as próprias dores, para daí lembrarem de nós e dizer, sim, ele vivia dessa forma. Sim, ele me deu o exemplo. Sim, ele me disse isso. Então talvez nós nem iremos colher os frutos das nossas educações e das nossas posturas. Mas nós precisamos agora, nesse momento, exemplificar e acreditar naquilo que nós promovemos, naquilo que nós acreditamos.
E se a nossa voz não é ouvida, talvez o nosso conselho humilde seja muito mais aceito e muito mais validado. Exercitar a gratidão, pois ela transforma a nossa visão e enche a vida de sentido. Pois o tempo que ainda nos resta é valioso demais para ser gasto com queixas. Antes deve ser usado para olhar para dentro de si mesmo e reencontrar a nossa essência, que é espiritual. Então precisamos exercitar a gratidão. Se nós observarmos as nossas trajetórias evolutivas pela realidade do espírito imortal, nós vamos perceber que recebemos muito mais da vida e das pessoas do que muitas vezes nós entregamos e promovemos. Nós vamos perceber que a nossa contabilidade, ela tem muito mais crédito do que nós deveríamos receber, e nós precisamos também sermos gratos por isso. Com certeza, todas as coisas que nos alcançam, todas as dificuldades que enfrentamos, pela explicação dos Espíritos, elas só nos alcançam quando nós realmente sabemos o que fazer e quando nós realmente sabemos como resolver e como evoluir e como vencer aquele momento. Então não nos iludamos. É necessário que nós ouçamos esse conselho da gratidão vindo dos Espíritos e nos esforcemos para ver esse período com esse sentimento, com esses olhos. É tempo de forçar, é tempo de se forçar a viver, não mais pela força do corpo, mas agora a viver pela força da alma. Percorrendo o caminho da superação de si mesmo, carregando a chama do Espírito que aquece a fé, a esperança e a caridade que ainda se pode fazer. Então, não é mais pela força do corpo que nós vamos nos manter, que nós vamos nos movimentar. Agora nós precisamos buscar dentro de nós as forças da alma, as forças do Espírito. E precisamos carregar essa chama do Espírito. Nós precisamos ter dentro de nós essa fé nas coisas, a esperança e a caridade que ainda podemos fazer como prova das nossas posturas e do nosso exemplo, mas precisamos agora da força espiritual. Nos faltam as forças do corpo, mas precisamos trabalhar as forças do Espírito. Até nisso, a didática superior, a didática divina, está correta. É o momento de fortalecer o Espírito, já que as forças físicas faltam. Hora da escola silenciosa consigo mesmo e com a consciência. De elevar a alma em oração e de devolver ao mundo aquilo que o mundo ofereceu, quando da nossa juventude e da nossa inexperiência. Então, essa é a hora silenciosa da nossa escola íntima, a escola que vai conosco mesmo. Então, antes nós tínhamos muitas coisas materiais, muitos aspectos de responsabilidade, agora temos tempo de olhar para nós, e essa é uma escola silenciosa. Se nós observarmos esse período e todas as coisas com os olhos do Espírito, tiraremos dali muita coisa. Agora, se nós nos revoltarmos e quisermos manter uma realidade física que está se esboroando, invariavelmente nós vamos promover para nós mesmos um período de desequilíbrio. A velhice é como o pôr do sol. O sol é importantíssimo durante o dia, mas é na hora que atinge o horizonte que ele se revela mais belo, mais colorido, mais irradiante, mais contemplativo em cores, matizes e luzes. Então podemos ver também para a nossa vida a nossa velhice como sendo um pôr do sol. Nós fomos grandes, nós fomos quentes e calorosos e iluminativos quando nós estávamos no meio-dia das nossas vidas. Mas quando nós atingirmos o horizonte das nossas vidas, é ali que nós vamos realmente mostrar o quanto somos belos, coloridos e radiantes. E é ali que seremos contemplados pelas nossas cores, pelas nossas luzes e pelas nossas matizes. Então, essa metáfora da vida, ela tem muito a nos dizer e a nos mostrar. Mas precisamos nos compreender neste momento. Mesmo o sol tem o seu fim, tem o seu dia, tem o seu ocaso. Nós, como espíritos que somos, precisamos nos ver dessa forma e promover para nós mesmos o espírito que somos no momento em que formos chamados a sê-lo. Aqueles que nos observam irão também, nesse período, observar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e é possível que nós
no futuro sejamos lembrados pelas coisas boas que movimentamos e pela postura correta e digna como espíritos, como espíritas também, que nós mantivemos. Fechemos os nossos olhos e elevemos a nossa alma a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Que possamos compreender, diante da caminhada da vida, os momentos que enfrentamos e as realidades que nos tomam, diferentes que são no tempo em que decorrem. Somos os jovens que representam a nova geração, somos os adultos que precisam se esforçar e manter viva a chama da realidade das civilizações, mas também somos aqueles que chegam ao final da sua trajetória e da sua existência, se aproximando do momento de voltar à realidade espiritual, mas de dar o seu exemplo, de dar o seu contributo, agora diferenciado, não mais com as forças do corpo, mas com a pujança do espírito. Que os amigos espirituais que nos velam e que nos cercam nos auxiliem e nos instruam e nos orientem. Que nós possamos manter esta postura firme do espírito inquebrantável que somos nesse momento da velhice que se aproxima. E que nós possamos enfrentar a nossa própria consciência, quando assim formos chamados, ainda encarnados, a realizar essas provas do espírito e do coração, agora que não precisamos mais sermos aqueles que carregam as provas físicas da vida. Que o Mestre Jesus nos auxilie através dos seus exemplos e dos seus amigos trabalhadores espirituais. Que possamos nos esforçar diante deste momento e que possamos compreender o quanto somos requisitados pela realidade que possamos envergar. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte. Que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.